Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos conversar aqui, porque esses últimos dias têm aparecido muitos assuntos que nós podemos conversar e eu me baseio bastante em muitos comentários também. Quando faço a postagem no YouTube, muita gente comenta, eu acho muito legal. Pessoas que têm histórias maravilhosas para compartilhar, né? Ou às vezes histórias que não foram tão boas para compartilhar. Mas as outras pessoas que conseguem ler os comentários conseguem se visualizar naquilo ali, né? Conseguem se identificar e aí acaba pensando, tendo ideias, né? E realmente às vezes incentiva. Muita gente às vezes falta só um pulinho para poder começar a pesquisar sobre a organização, sobre a Igreja Mórmon. E o que ela faz? Às vezes ela vem ver um comentário aqui, além de só ouvir o podcast, ela vai ver um comentário e vai despertar, poxa, que legal, tem pessoas que pensam como eu. E acaba você dando aquele empurrãozinho que falta. Então por isso que é muito legal os comentários aqui. Eu fico bem feliz porque eu faço a postagem, tem muita gente que comenta e comentários significativos, realmente você vê que ajudam, né? Ou simplesmente escreve lá, like, né? Porque eu sei que está em sintonia aqui. E vou lá, dou o coraçãozinho no comentário, costumo sempre fazer isso para mostrar realmente que leio todos e a gente está junto aqui nessa, tá? Mas que legal. Eu queria falar hoje a respeito de muita coisa que a gente sofre quando a gente abandona a corporação. Existem muitas maneiras que realmente, eu falo sofrer, porque não é simplesmente sair e você estar lá em mil maravilhas. Porque a coisa boa é você estar abandonando uma coisa que você descobriu, que muita coisa ali não era verdade. Você estava ali, né, preso, né, dentro de uma versão que te apresentaram e que você pesquisa e não é a verdade. Mas a parte que é um baque, né, aquela parte que talvez você fala assim, poxa, não está tão legal sair da igreja, mas você passa por esse momento, que é realmente a represália das pessoas. A gente tem que entender que assim que a gente abandona a igreja, porque a gente descobre um monte de coisa de lá, a história verdadeira, a história da igreja, as coisas que você já sofre também, que acumulam nas suas costas, o seu emocional fica lá embaixo, né? Aí você vê, poxa, eu preciso sair desse lugar. Só que quando você sai, o que acontece? Tem as barreiras que parece que atrapalham, que são as próprias pessoas, né, os próprios membros que permanecem lá e vê a sua atitude de querer ser um pouco mais à frente e eles começam realmente a julgar. O rótulo é quase automático em você. Esse tem falta de fé, esse largou da barra de ferro, esse está nas mãos do inimigo, esse agora quer virar um desigrejado e N coisas que falam para você. E você vê isso até em olhares, a gente falou aqui já. Às vezes você abandona a corporação e você vai e encontra um membro da igreja que te via muito lá na igreja e só o olhar, às vezes, ao cruzar com você, parece aquele olhar de reprovação. Olha aí o diferentão, olha aí aquele que está abandonando tudo, que o inimigo está se apoderando dele. É triste pensar isso de uma corporação que sempre prega empatia lá dentro. Aí você acaba vendo mais ainda quando sai de lá que a empatia, na verdade, não é uma empatia coisa nenhuma. Que empatia que é essa, né? Que eu só aceito se você acreditar nas mesmas coisas que eu. Ficar lá dentro da mesma versão que eu acredito. Que empatia que é essa? A verdadeira empatia é se colocar no lugar da outra pessoa e respeitar o que ela está vivenciando, acreditando, aprendendo. E é muito complicado, né? Eu realmente vejo pessoas de família então. Vocês têm ideia o que é isso? Alguém abandonar a corporação da igreja, a igreja porque descobriu um monte de coisas, viu a história verdadeira de Joseph Smith, de Brigham Young e todas as coisas que a gente tem até atuais, né? As coisas que a igreja, né, acaba escondendo das pessoas. Aí você vai, descobre, sai e sua família permanece na igreja. Você não sabe como é difícil, realmente é difícil viver. E eu sei que tem gente que descobre muita coisa da igreja e fala assim, pô, é melhor eu ficar aqui, né? Mesmo não fazendo mais sentido, porque senão eu vou ficar contra a minha família. Isso aí é uma decisão que você tem que tomar. Porque você sabe, vão olhar com reprovação, numa festinha de família, o diferentão aqui que agora não é mais membro da igreja. Tal. Isso aí você sente, machuca. E eles não estão se importando muito com isso, porque às vezes eles são a maioria.
E você é a pessoa que está descobrindo, muitas vezes sozinho nessa. E é complicado, eu entendo isso. Só que eu não acho vergonha nenhuma você expor a sua posição. E na verdade nós fomos criados para viver a nossa essência. A maneira que eu acredito é a minha personalidade. Então eu não devo deixar as pessoas influenciar ou ficar triste por isso. Na verdade, as pessoas deveriam respeitar isso, mas como a gente já sabe que a empatia verdadeira não existe, então você vai sim receber olhares de reprovação, algum comentáriozinho de alguém da família com outro falando nos cantos sobre você, e você vai ouvir muita coisa, ou aquela admoestação, né, que Mormon adora fazer. Eu falo isso porque eu vivi 4 décadas do lado dessas pessoas, né? Eu estava lá como um membro crentão e também reprovava as pessoas que saíam. Olha só que empatia nada que eu tinha. Então é preciso entender isso. E eu sei que é uma barra, né, nessas situações. É uma barra difícil que você tem que enfrentar. Mas é o que a gente falou aqui, né? É melhor você optar pela verdade do que você ficar estagnado dentro de uma versão que te falaram. Mas eu sei, né? Às vezes você vai lá, pai, mãe, irmãos, continuam lá e você saiu da corporação. E às vezes eles não querem abrir e não tem... Às vezes você não precisa gastar tanta energia falando isso para eles. Às vezes você fala assim, pô, agora eu quero que eles saibam também. Às vezes não é o momento deles. Ou, infelizmente, às vezes nunca vai chegar o momento deles. E para eles estão certos e você sempre estará errado. Até que você, na cabeça deles, retorne para a igreja. É difícil mesmo, né? Não tem como mudar a palavra, é empatia. Falta isso para eles. Né? E eu sei disso, passo por isso, eu sei como que é, né? Além de mim, tem outras pessoas da minha família que também abandonaram a corporação, mas outros da família que permanecem, um simples olhar, comentário, né? E fazem realmente intencional. É intencional. E é complicado, porque eles são condicionados a isso. Se você não acredita no que eu acredito, você está separado, né, ideologicamente de mim. Né? Então dá a impressão assim, quando você abandona a corporação, eu só sou da mesma família, mas agora me abandonaram de vez ideologicamente, de participação de tudo. Isso é com amigos, né, que permanecem na igreja. É difícil isso. E eu acho até que fica uma coisa raro mesmo, quando você abandona a corporação e você leva um amigo ainda com você, um amigo sincero, tal, e mesmo ele permanecendo lá dentro da igreja. Porque realmente te colocam de um outro lado quando você quer apenas expandir seu conhecimento e seguir coisas novas. E se você chega simplesmente para alguém, por exemplo, igual a gente está falando aqui da sua família que permanece da igreja, de um amigo, e você vai lá e expõe suas ideias, olha, é que eu aprendi sobre a vida de Joseph Smith, eu vi toda a fundação da igreja por ele, né? Eu vi as coisas que eu aprendi que não ensinam dentro da igreja. Eles não querem ouvir, você sempre vai ser o errado. Não tem jeito. E muitas vezes realmente eles são destinados a isso. Se você não acredita, eu não vou poder estar tão próximo de você. Olha que triste. A igreja que fala da família, você tem uma nova visão disso e você é dividido. Quantas famílias eu conheço que são divididas por isso? Ah, mas éramos unidos, eu saí da igreja, agora eu estou me sentindo excluído. É isso mesmo que eles fazem. É isso mesmo. São condicionados a serem assim. Eu tenho empatia por você até que você acredite no mesmo que eu, senão não tem. É isso, na verdade é isso. A tradução é isso. E é complicado, eu fico triste, né? As pessoas às vezes comentam, falam, pô, eu fui excluído da minha família, não sei o que tem, meus amigos não falam mais comigo. E é complicadíssimo isso. Só que é aquele negócio, né? Pô, eu prefiro a verdade. Será que depois de você saber realmente tudo sobre Joseph Smith, Brigham Young, e outras pessoas não adiantam, sabe? Por mais que você tema, às vezes você quer falar, né? Porque às vezes você quer demonstrar isso para as pessoas. Peraí, eu aprendi isso aqui, consegui me libertar. Aprenda também, mas as pessoas não querem. E às vezes você está batendo em cachorro morto e não adianta. Às vezes não chegou mesmo a hora deles de aprender. E é o que eu falei, infelizmente às vezes nunca vai chegar e você vai ter que viver com isso.
Né? Não tem... E outro, argumentos que eles usam e é sempre padrão. Você vai lá falar alguma coisa que você aprendeu de Joseph Smith, por exemplo. Ah, mas toda igreja tem uma história assim no começo. E não adianta você explicar. Olha, essa igreja sempre se falou que é a única verdadeira. Eu não vou comparar ela com outras. Ela deveria ter então uma história verdadeira desde o começo. Mas não adianta você explicar isso. Não dá. Você vai falar da poligamia de Joseph Smith, mas a poligamia até com moças de 14 anos, mulheres ainda casadas. Não adianta. Eles vão olhar para você e falar, tinha um propósito. Deus ainda vai revelar para a gente qual é o propósito. Acabou. Então eles não vão... Realmente é a viseira colocada e pronto. E às vezes, por exemplo, numa família, a maioria é a que ainda fica dentro da corporação, dentro da igreja. Então você se torna minoria e é difícil combater. Muitas vezes a guerra é solitária. Esse é um dos motivos que a gente tem esse trabalho aqui. Esse podcast aqui é para isso. Lembra que a gente falou a corrente do bem? É essa aqui. Comenta aqui, vamos bater um papo. Né? Eu fico feliz, alguém comentou em algum podcast, assim que eu recebi a notificação, eu vim correndo ouvir. Que legal, fico feliz. Né? Eu sei que eu estou aqui falando e alguém vai ouvir depois e vamos compartilhar ideias, depois eu vou falar de novo e outro podcast e outros comentários. Né? E já fica nomes conhecidos, né? Eu vou lá no comentário, olha, de novo tá aqui. Que legal. E tem ótimos trabalhos que fazem, a gente já falou aqui no YouTube, Vânia Moore, Tom e outros youtubers aí. Eu acho muito legal. Esse é um trabalho que eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais para mostrar que tem gente que nos entende. Existem pessoas como nós, com os mesmos conflitos e também as mesmas libertações. Passaram por coisas que às vezes a gente está passando e podem nos dar uma palavra do que acontece. E a gente fica mais preparado. É importantíssimo isso. Os últimos podcasts que a gente tem falado, né, acho que, se eu não me engano, foi duas partes sobre conselho disciplinar. Aí o último acho que a gente falou sobre líderes. A gente falou muita coisa delicada da igreja. E eu mesmo, né, eu tenho certeza que muita gente às vezes que me conhece, ouve o podcast, deve falar assim, nossa, esse aí já tá lá nas mãos do capiroto. Muitos devem falar isso, esse aí já tá lá reservadinho para ele. É o julgamento, é o seu julgamento. Né? E usando empatia com você, eu te entendo. Eu sei por que você pensa assim. Porque eu pensei muitos anos como você. Então eu entendo porque você pensa assim. Eu entendo porque você me julga dessa forma. E é isso, né? Eu espero que você que está se sentindo solitário, se sinta acolhido. Tem pessoas que passam mesmo que você. Né? E decidiram se libertar. Né? Em vez de ficar lá dentro da corporação, recebendo coerção, medo. É complicado, né? As pessoas... E eu volto a falar, não gaste sua energia com as pessoas que estão lá dentro tentando explicar as coisas que você aprendeu. Porque muitas das vezes você vai só perder tempo, se desgastar e estão com a viseira. É difícil. É o que eu falei, se o momento deles chegarem, bem, mas provavelmente às vezes nunca vai chegar. Mas beleza, você conseguiu. Eu volto a falar aqui. Por mais que você tenta forçar estar na igreja depois de aprender tudo, não faz mais sentido. Lembra que a gente falou aqui? Aprender realmente sobre a vida de Joseph Smith, a história é real. Será que faz sentido você estar sentado numa aula de doutrina do evangelho, ouvindo uma aula sobre o santo profeta Joseph Smith? Não vai mais fazer sentido para você. A coerção, quando você aprende a verdadeira coerção, né, a cobrança da igreja, a liderança pelo medo, não faz mais sentido você ir até o templo mais para você. Lembra que a gente falou? O único momento que lá no templo se interage com você, que é uma interação com as pessoas, é Lúcifer olhando no seu olho e falando que você vai estar no poder dele se não fizer tudo o que vai ser ensinado ali no templo. Isso é ou não é uma liderança por medo? Mas não adianta, é coisas que não adianta explicar para alguém. Entendeu? Você aprende por você e cada pessoa vai ter no seu momento. E se a gente aqui com o podcast, por exemplo, puder dar uma forcinha, dar uma empurradinha para que a pessoa tenha desejo de pesquisar, ótimo.
Às vezes o comentário que você está pensando em colocar aqui embaixo agora, esse pode ser o comentário que vai mudar a vida de alguém. Que ela vai falar, puxa, me despertou, me identifiquei com essa pessoa. Então é isso, né? Vamos manter essa corrente de ajuda mútua. Mostrar que tem pessoas que nos entendem. Mostrar que você que está querendo um empurrãozinho, tem alguém que dá esse empurrãozinho. Mostrar que a dificuldade e a visão solitária que você está tendo da igreja, sua família toda lá dentro, usando de coerção com você, te coagindo, aquele olhar de reprovação. Saiba que tem gente que também está passando por você ou já passou e pode te falar como passar mais fácil isso. É isso que a gente precisa ter em mente. Vamos realmente estar aqui prontos, né, um para o outro. Por isso que eu bato sempre na tecla do comentário. Né? Os comentários aqui, eu sei que é um complemento do que eu falo aqui. Eu falo, você vai lá e comenta, as pessoas ouvem e olham ali e falam, nossa, complementou. Né? Por áudio e escrito eu consigo ter a visão ali do que eu precisava. E ajuda muita gente. E você, membro ativo, que está aqui sempre me ouvindo, por favor, só preste atenção. Lembre-se que tem pessoas que estão querendo procurar algo mais na vida para saber. Não é só aquela versão hollywoodiana da igreja, né, que a pessoa pode se parar, estagnar só ali. Não, ela vai querer procurar mais. Existem pessoas que querem saber mais. E a mente humana foi criada para saber cada vez mais. Então, você, membro ativo que está aqui ouvindo, respeite essas pessoas. De coração, respeite essas pessoas. Sabe a empatia que você acha que você tem que aprender na igreja? Infelizmente, ela não é uma empatia completa. Porque você tem empatia pelas pessoas até que elas parem de acreditar o mesmo que você. Não é assim? Ah, aquele ali não é membro da igreja, não vamos ser muito amigo dele. Ah, aquele ali não é membro da igreja, não posso namorar ele. Ah, aquele ali não é membro da igreja e tal. A gente sempre tem um bloqueio. Você realmente acha que isso é empatia verdadeira? Lembre-se que tem pessoas que querem aprender mais, então respeite essas pessoas. E você que está começando, essa semana, esses dias, recentemente você descobriu coisas de Joseph Smith sobre a igreja, eu quero que você saiba que é um caminho que você está entrando e tem pessoas que também passaram por isso. Né? E algumas dificuldades que você possa sentir, aquela síndrome que você vai tendo porque você ficou muito tempo dentro da corporação, é normal, mas você vai conseguir passar por isso, é uma onda. Mas lembre-se sempre, é sempre melhor a verdade do que ficar lá preso naquela versão que te ensinaram. É esse o recado que eu acho que tem que ficar aqui, tá? E eu acho que a gente estamos tendo um bom resultado. As pessoas estão realmente comentando coisas legais, as pessoas estão ouvindo mais o podcast. E é para isso que serve esse trabalho. Né? Eu já falei, né? Não é um lugar que fala mal da igreja, é um lugar que faz você pensar. E muitas coisas, né? Na verdade, eu acho que todas que eu trago aqui, eu vivenciei, eu vi, eu ouvi, né? Eu estava presente. Então é experiências. E eu sei que pela experiência é a melhor forma de mostrar para você que dá para entender o que você está passando. Sabe? Eu falo para você, né? Eu passei 4 décadas dentro da corporação. Acho que algum fundamento eu tenho para te falar. E eu quero compartilhar isso. E volto a falar, tenha força. Né? Fique bem, tem pessoas que passaram o mesmo que você, estão passando o mesmo que você, já venceram o que você está passando. Então às vezes você está lá com a sua família, todo mundo membro, e você agora está saindo da corporação, então com aquele olhar de reprovação, aquela conversinha, você não quer voltar para a igreja, o inimigo está trabalhando, vai dar tudo errado para você. É a maneira deles de ter empatia, eu entendo. E eu fico feliz, né, que você conseguiu abrir os olhos, né, e entender as coisas que você começou a aprender agora, e não vai mais fazer sentido para você estar numa corporação dessa. E saiba que tem pessoas para te acolher. Aqui é um lugar desses, tá bom? E é isso aí, é bem legal quando a gente bate um papo assim, porque às vezes não tem um assunto definido, mas a gente pode desenvolver aqui. A gente começou aqui falando, né,
de que às vezes é difícil, né? O abandono da corporação, né? Mas a gente consegue criar, né, uma corrente em que as pessoas conseguem recepcioná-las nesse mundo novo. E é isso aí. Na verdade é um mundo novo, né? Por exemplo, você passou anos dentro da corporação, eu passei 40 anos. Então a gente pode o quê? Quando a gente abandona é um mundo novo, a gente está se redescobrindo. E olha que legal se a gente tem pessoas que também estão passando ou passaram por isso. A gente vai se ajudando e mostrando realmente que a verdade é sempre melhor do que ficar dentro da versão apresentada de Hollywood para você. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.